Querida senadora Ana Amélia, a senhora é testemunha, mas quero reafirmar o carinho, o respeito e a admiração pela sua trajetória de jornalista, de editora, de mulher da imprensa, da TV e agora como uma brilhante senadora do nosso glorioso estado do Rio Grande do Sul. Eu, de fato, adoto sempre uma atitude de otimismo em relação ao meu país. Eu sou um otimista crítico, diria assim. Um otimista que tem consciência das nossas deficiências e das nossas limitações. Mas um apreciador do projeto civilizatório brasileiro. Não deixo de olhar com admiração. Um país que tem, ao mesmo tempo, tanta unidade. O patriotismo do gaúcho, do amazonense, e, ao mesmo tempo, tanta diversidade. O regionalismo do gaúcho, a sua culinária, a sua cultura, a sua psicologia, o seu jeito de ser, e a natureza também distinta das nossas populações de fronteira, lá no extremo norte do Brasil. País que tem 16 mil quilômetros de fronteira, mais de 8 mil quilômetros de litoral, 200 milhões de habitantes, que estava destinado a ser uma América portuguesa fracionada, quem sabe em 5, 6, 8, 9 estados nacionais distintos, como foi a América Espanhola, e que consegue o milagre de manter a sua unidade territorial, a unidade linguística e a unidade nacional. Então, eu sou, de fato, otimista. E os gaúchos ajudaram para isso, né, ministro? Muito, senadora, muito. E ali ajudaram com armas nas mãos, porque era uma área de disputa com os castelhanos, como se dizia antigamente. Bem, então, eu creio que o Brasil, quando se depara com esses dois grandes eventos, tem que encarar com otimismo, mas, acima de tudo, com muito trabalho e muita determinação. Porque, de fato, organizar uma Copa do Mundo, de Manaus ao Rio Grande do Sul, não apenas para a construção dos estádios, da infraestrutura, da mobilidade urbana, levar a banda larga, 4G, para Manaus, atravessando aquilo que um conterrâneo meu chamou de deserto ocidental, que é a Amazônia, com toda a sua cobertura de florestas, de rios, onde a logística e a infraestrutura são difíceis de chegar. Então, e lá no Rio Grande do Sul, onde nós temos também, pela segunda vez, a sede da Copa do Mundo no mesmo estádio não, que antigamente era o dos Eucaliptos, mas com o mesmo clube que é o Internacional. Então é preciso ter muito trabalho, muita disciplina, muito rigor, muito arrojo, mas acho que é possível nos desincumbirmos dessas tarefas. O consumo de bebida, no caso da cerveja, ou seja, a comercialização de cerveja, era uma das exigências dos organizadores da Copa para todos os candidatos a sediar a Copa do Mundo. Não era uma coisa para o Brasil. Foi para a África do Sul, foi para a Alemanha. Na Alemanha deu até problema, porque o patrocinador é uma cervejaria americana, e os alemães não admitiam que, no berço da cerveja, se impusesse restrição ao que eles consideram patrimônio nacional. Patrimônio nacional e se não a melhor, uma das melhores do mundo. Chegaram a um acordo e fizeram isso. No Brasil, eu estive em Londres durante as Olimpíadas. O que mais se vende no estádio de Wembley é cerveja. São muitos bares, e as pessoas chegam mais cedo e ficam lá nos grandes bares que tem o Wembley. Aqui no Brasil, o jornalista Mário Filho conta no seu livro, que é um clássico da sociologia do futebol, O Negro no Futebol Brasileiro, que quando no início do século passado, técnicos ingleses que trabalhavam numa fábrica de Bangu foram construir o estádio chamado de Moça Bonita,
O primeiro equipamento no estádio que eles construíram foi o bar. A partir do bar, eles passaram a construir o resto do estádio. Ou seja, no Brasil houve esse termo assinado entre a CBF e o Ministério Público, ou seja, é uma decisão da CBF, num TAC assinado com o Ministério Público, de restringir a bebida nos bares. Isso permaneceu porque, como é uma legislação concorrente, os estados e os municípios também podem legislar, permaneceu com uma certa ambiguidade. O que o Congresso fez foi votar uma exceção para este evento. Ou seja, quando os países, não só o nosso, atraem esses grandes eventos, atraem também compromissos com os organizadores. Quando o Brasil realiza em São Paulo a corrida da Fórmula Indy, que o ano passado foi uma corrida de rua, foi na avenida, ali na Avenida Marginal, Tietê, está embutido que os carros ali terão permissão de usar a velocidade muito acima daquela permitida pela legislação brasileira. Então, são exceções para os grandes eventos. Quanto à permissão ou não do consumo de bebida, de cerveja ou de outra bebida qualquer, nos estádios, isso é uma decisão que o Congresso Nacional pode continuar mantendo a que já adotou, a que está no Estatuto do Torcedor, ou alterando de acordo com estudos ou informações que venham do setor de segurança. Eu não sei se a proibição foi orientada por uma pesquisa rigorosa sobre as causas da violência. Às vezes a impressão que eu fico observando a violência em torno dos estádios é que aqueles que vão praticar violência, eles não bebem. Eles se preservam para a prática da violência, eles se concentram para a violência. Ou seja, que parte da violência está associada ao consumo de álcool dentro do estádio ou fora do estádio? E outra alternativa, como os europeus adotam, e nos Estados Unidos, é de fazer com que haja restrições, ou seja, você pode beber antes e depois e durante o intervalo, mas não pode beber durante os jogos. Essas coisas que, naturalmente, o Congresso tem muito melhores condições de decidir, de avaliar. Bem, o PAN, há um relatório que já foi entregue ao Tribunal de Contas da União sobre o resultado dos Jogos Pan-Americanos. A outra parte, o próprio Tribunal de Contas ainda analisa e investiga. O conjunto Maria Lenk não está fechado e ele vai sediar o polo aquático. Aliás, o Brasil tem procurado, e o Ministério do Esporte, valorizar todas as atividades esportivas. Não há atividade esportiva estranha ao Brasil e nem deverá haver. Porque o próprio futebol, que hoje é o mais universal e o mais popular esporte brasileiro, também era um esporte alienígena, estranho. O escritor Graciliano Ramos chegou a escrever numa crônica para um jornal de Palmeira dos Índios que o futebol não vingaria, que era uma coisa muito estranha. 22 homens correndo atrás de uma bola. Vingou em Palmeira dos Índios, tem o glorioso Centro Social e Esportivo de Palmeira dos Índios, que é um dos clubes mais tradicionais das Alagoas. Mas, então, portanto, não há por que discriminar qualquer esporte. E acho que o polo aquático, entre outros, também é um esporte que deva ser valorizado. Fizemos agora, com a Argentina e com o Uruguai, acordos de cooperação, porque eles têm uma evolução maior em hóquei sobre grama, principalmente as argentinas, é uma seleção já campeã olímpica ou vice-campeã na última Olimpíada. O rugby, por exemplo, para que prestem também assistência técnica ao Brasil, porque hoje são esportes olímpicos e o Brasil precisa se preparar
em todos eles. Ministro, com licença, só para fazer uma observação. Há 3 semanas atrás eu estive no parque aquático e ele estava abandonado. Eu fiz uma visita e estava totalmente abandonado. Piscina sem tratamento, não tinha nenhum vestígio de que se tivesse sido usado recentemente. Então, dizer que ele não está... Não está fechado. Não está fechado, abandonado. Há, inclusive, uma controvérsia envolvendo o Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Desporto Aquático. Essa polêmica veio em público, né? Veio a público, inclusive, mas o governo e o Ministério do Esporte acompanha de perto a destinação, né, e o uso, mesmo que não seja para todas as modalidades olímpicas e de alto rendimento, como foram no PAN, porque as especificações mudam também, dos Jogos Pan-Americanos para os Jogos Olímpicos, a especificação e as exigências dos equipamentos a serem usados também são alteradas. Mas isso não significa que o Maria Lenk não tenha um destino importante, né? No caso do Rio de Janeiro, o governo federal construiu 2 novas pistas de atletismo e vamos finalizar a 3ª lá em Deodoro, através da Lei de Incentivo ao Esporte. E, além disso, também, nós estamos construindo pistas de atletismo oficiais em estados que não têm uma pista oficial de atletismo, que, infelizmente, é a maioria dos estados brasileiros, né? Os JEBs, senadora Ana Amélia, os Jogos Estudantis Brasileiros, construídos com uma grande tradição, que era antecedida pelos Jogos Estaduais, no caso, tinham os Jogos Estudantis estaduais, eram escolares. Depois dos Jogos Escolares, cada estado fazia a sua seleção e aí eram realizados os Jogos Estudantis Brasileiros. Há alguns anos, o Ministério do Esporte fez um convênio com o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, e a Rede Globo, para transformar esses jogos em Olimpíadas escolares. E eles vêm sendo realizados nessa modalidade com um número muito menor de atividade, de participantes, com um número menor também de modalidades. Esse convênio esgotou esse ano. Nós estamos retomando, queremos que o espírito dos Jogos Estudantis Brasileiros, com um número maior de modalidades, feito com seleções estaduais e não por escolas, porque quando ele é feito por escola no estado, e você leva uma escola de um estado como Alagoas ou como Acre para concorrer com escolas de São Paulo, que recrutam, inclusive, atletas de alto rendimento via bolsa, você estabelece um desequilíbrio muito grande. Quando é por seleções, você permite que os estados mais frágeis tenham melhor capacidade de competir em jogos dessa natureza. Então, nós queremos a massificação, a retomada do espírito dos antigos JEBs, ou seja, massivos, com um maior número de modalidades, a reintrodução de modalidades que foram excluídas, principalmente modalidades relacionadas com a prática do esporte para mulheres, do esporte feminino, e acho que, nesse sentido, eu tenho profunda sintonia com a preocupação de Vossa Excelência. Mesmo porque, quando estudante secundarista, acompanhei o espírito desses jogos e acho que eles precisam ser retomados. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pelas suas... Pela ordem, presidente, eu queria agradecer as respostas que eu li, sobretudo essa alentada notícia sobre os JEBs, ou essa mudança de enfoque, o reforço,
E, apenas para concluir, queria cumprimentá-lo, sinceramente, pelo artigo que Vossa Excelência escreveu hoje no jornal Estado de São Paulo, não sobre Copa do Mundo, sobre Código Florestal. Obrigada, ministro. Muito obrigado, senadora.